Oi, eu sou a Bruna Neto e eu faço parte da equipe da Escola de Facilitadores criada pela Manifesto 55. E esse é o Papo de Facilitador. Como a gente já explicou no nosso Papo de Facilitador, a gente convida pessoas inspiradoras que tenham a ver com as áreas da Escola de Facilitadores para contar um pouquinho da experiência delas. Hoje eu tô aqui com a Cynthia Hansen, ela é professora universitária e eu não vou ficar fazendo apresentações longas, vou pedir para que ela se apresente. Oi pessoal, tudo bom? Então, como a Bruna já falou, é minha egressa, fico muito feliz de estar aqui com você. Eu sou a Cynthia Hansen, sou professora universitária desde 2008. Sou publicitária formada pela FURB de Blumenau e comecei, sempre desde a faculdade eu percebi que eu queria muito ser professora. E eu acho que essa é uma das coisas que me define, assim, ser professora. É o meu dia a dia, é o meu trabalho e com muita alegria eu posso dizer que não é só meu trabalho, é meu prazer também. Então eu acho que já passei por todas as etapas, né, de ser professor, já fiz mestrado, já fiz doutorado. Hoje em dia eu atuo em duas instituições de ensino diferentes, uma aqui em Itajaí e a outra em Blumenau, sempre nos cursos de comunicação social. Já dei aula em design também, mas hoje meu foco de atuação é bem relacionado com a minha área de formação, que é a publicidade, propaganda e a comunicação social. A gente, na Escola de Facilitadores, tem 3 braços. Um deles é a facilitação de aprendizagem. Tem muito professor que não se reconhece como facilitador. Como é que tu começou a se reconhecer como facilitadora? Demorou muito. Não foi isso que eu entendi de mim como educadora ou professora desde o início. Na verdade, quando a gente começa a dar aula, veja, eu me formei publicitária, eu não me formei professora, né? Eu me formei publicitária e fui dar aulas. Então, quer dizer, eu sou uma publicitária que leciona, eu não sou uma professora. Eu me construí professora com o tempo e fui me perceber como facilitadora muito tempo depois disso. Primeiro no sentido de que, repetindo as experiências que eu tive, mesmo as melhores, eu muitas vezes me sentia muito insatisfeita com o resultado do processo, sabe? E aí a gente começa a se questionar e a gente começa a procurar também, né? Tá, mas o que eu posso fazer? O que dá para fazer de diferente para isso aqui se tornar melhor, né? Para o resultado desse processo, eu olhar para o resultado desse processo e perceber que ele está dentro daquilo que eu acho que deveria ser, né? Daquilo que eu acho que os meus alunos precisam conseguir atingir, onde eles precisam chegar e etc. E a gente vai conversando com um, com o outro, lê uma coisa aqui, lê outra lá, e aí a gente vai descobrindo que a gente tem que realmente, muito mais do que transmitir informação, que é uma coisa que a gente, se a gente olhar, né, pelo tempo de escola, é isso, né? Você senta lá num banco de escola e o professor vai jogando conteúdo e você fica lá sentado, né? Você faz muito pouca coisa, você anota, você escreve, você faz exercício, você estuda, você faz prova. Então você passa uma vida inteira entendendo que aprender é assim que se aprende, né? Então quando você está na posição de ensinar, fala, bom, é isso que eu tenho que fazer. Aí você começa a fazer e tem horas que você fala, tipo, olha e fala, não era bem isso não está me levando, ou não está levando os meus alunos para onde eu queria. E aí nesse momento você começa a se questionar. Mas ainda assim é muito difícil você se perceber, porque assim, facilitador, né? É um termo muito pontual. Aí depois, começando a ouvir sobre o assunto, eu falei, tá aí, é isso. Então tem muito dessa questão do ensinar e do aprender, que é facilitar um processo, é facilitar um processo de aprendizagem. Não é transmitir conteúdo. Eu posso fazer isso, é útil, claro, em determinados momentos, em vista de determinadas questões, aí você fala que não, mas não é só isso não basta. E aí eu comecei a procurar maneiras de aprimorar a minha forma de atuar junto aos alunos. Uma das minhas primeiras experiências que foi fantástica e teve vários efeitos na minha vida foi participar do Impact Hub Escola. E aí eu percebi, porque fala muito de métodos e etc, e eu notei que realmente, eu acho que é por aí a coisa, você tem que pensar em formas de mostrar para o outro
mecanismos, maneiras, métodos de ele buscar e desenvolver o seu próprio conhecimento. Aí eu passei a entender que eu tinha esse papel, mas eu não via com esse nome, eu não conhecia esse nome. E aí eu fui fazer uma certificação internacional com a Finland University. Fui fazer uma certificação internacional em pedagogia do ensino superior, com toda a filosofia, né, do ensino finlandês. E aí eu conheci então essa filosofia e essa teoria, essa construção teórica toda que tem por trás desse processo de ensinar e aprender. E aí ficou claro, feito água para mim, que muitas vezes o papel do educador é facilitar a aprendizagem do aluno. A parte da transmissão de alguma coisa, do colocar à disposição, ainda mais hoje, né? Colocar à disposição algum conhecimento. Quem sou eu em vista do Google, né? Quem sou eu em vista da internet? Então, assim, o papel da gente, eu acho que muda um pouco, né? A gente tá ali porque, a gente já tem mais experiência, né? A gente já leu muito mais, a gente já passou por muito mais coisas e a gente tem um olhar capaz de identificar informação útil que às vezes esse aluno não tem. Eu acho que é nesse sentido, né, da gente ser um curador de conteúdo. É uma maneira de facilitar acesso a conteúdo, mas a maior parte do processo não é essa. E aí eu descobri a Manifesto. Eu descobri a Manifesto 55 por intermédio de uma amiga e comecei a ler a respeito dos cursos que eles ofertavam, qual era a proposta, e aí eu conheci o nome facilitação. Daí eu falei, é isso aí, né? É isso, a gente facilita o processo de aprendizagem. A gente dá ferramentas para que aquela pessoa que está buscando aprender, ela caminhe, né, num processo ali que permita ela ao final ter atingido aquele objetivo, né? Então a gente tem muito esse papel do facilitar, do guiar, né, do mentorar. E aí hoje então eu me entendo enquanto professora, educadora, como uma facilitadora de aprendizagem. Eu acho que esse é o grande papel do educador. O problema é que eu acho que muita gente ainda não tem essa visão. A gente, no blog da Manifesto, tem conteúdos que eu acho muito interessantes sobre isso, e um deles fala sobre, é um pedido na verdade para o professor, cara professor, seja mais ignorante, e ele vai muito em conjunto com aquela fala da Brené Brown, que é a coragem de ser imperfeito, né? E é uma libertação, tá? É incrível, e melhora a relação com os alunos. Eu, a partir do momento que eu comecei a fazer esses estudos com a Finland University, eu passei a perceber o valor dessa postura. Larguei muitos medos, né? Porque eu tinha uma sensação assim, meu Deus, eu tenho que passar tudo que eu sei para essas crianças, nossa, eu tenho que botar tudo isso na mão deles. Gente, mas como assim? Não, para tudo. E aí você percebe o quanto esse lugar do, olha, eu não sei, vamos descobrir, vamos atrás, vamos tentar ver se esse caminho nos leva até lá, ele não é desconfortável. Ao contrário, ele te aproxima do aluno, ele deixa o aluno à vontade para perguntar, para se expor, para colocar, para debater, para discutir, e isso é que vai fazer com que ele cresça, né? Vamos falar assim, cognitivamente, né? Que ele aprenda, que ele incorpore novos conhecimentos, que ele exercite aquilo que ele está estudando e conhecendo, que ele crie novas conexões. Então, assim, realmente um lugar eu não tenho este poder todo, né? Eu acho que isso foi construído culturalmente de uma forma muito equivocada, né? De um lugar do sei e do não sei, né? Aluno é aquele que não tem luz, né? É o sem luz. Gente, a gente nasce iluminado, né? A gente sabe tanta coisa, tem tanto repertório, e nessa posição de facilitador tem uma coisa muito, muito legal, que é você sempre mostrar para a pessoa o quanto ela já conhece e aproveitar tudo isso que ela já conhece e conectar com as coisas novas para facilitar que ela chegue, né, num nível mais amplo daquela compreensão ou daquela prática ou, enfim, daquela abstração. Então eu acho que é meio que por aí, assim. No universo da facilitação existem muitas dinâmicas de grupo, e tem muita gente que tem muito medo das dinâmicas de grupo, porque as pessoas não se sentem necessariamente confortáveis com essas dinâmicas. Especialmente em sala de aula, que às vezes pode ser um ambiente muito hostil. Quais são as dinâmicas que tu achas que funciona? Olha,
Eu, a partir, né, do momento que eu passei a estudar esta filosofia de prezar pelo aprendizado do aluno e não pelo papel do professor, né, de transmissão de conhecimento, eu experimentei muitas coisas. Né? Eu tenho turmas, por exemplo, que são bem do início do curso. Então eles não se conhecem direito, eles estão tímidos, né? Eles estão numa fase da vida muito complicada, né? Que é essa coisa assim, meio adolescente, né? Início da juventude, então muitas inseguranças, muitos medos. E eu acho que a primeira coisa que eu faço, que ajuda nesse processo, é me despir. Né? Falar, oi galera, então a gente está aqui para construir junto, o que vocês acham disso, o que vocês pensam sobre aquilo, né? Vamos conversar, quem é você, por que você está aqui, faz uma entrevista em duplas, um apresenta o outro, né? Eu faço muita roda de conversa no início. Tiro essa coisa assim, eu tô aqui em cima, eles estão aqui, né, embaixo, né? Às vezes tem até um tablado mesmo, né, para você trabalhar, até é bom que você vê melhor as pessoas, mas dá aquela sensação de em cima e embaixo, né? Tento modificar o ambiente da sala, tipo, não vamos ficar aí um vendo a nuca do outro, né? Vamos se olhar no olho, vamos sentar em círculo, você que não falou ainda e tal. Então, assim, na verdade, é tanta coisa que é possível fazer, só que eu acho que se você falar, vamos fazer uma dinâmica, aí o cara Não, você chega porque você tem aquela autoridade de ser professor, bom, o cara tá ali, é ele que manda, né? Aí você tem isso a seu favor, né? No sentido de, então galera, vamos lá, vamos fazer um círculo aqui? Eu queria que cada um falasse um pouco sobre o que pensa, o que pensou quando viu que ia ter a disciplina X esse semestre. Pode ser bom ou pode ser ruim. Aí um fala na brincadeira, o outro já dá uma risada, daí já quebra o gelo. Eu uso assim coisas que são mais metódicas também, mas eu acho que o primeiro quebra-gelo é se colocar na posição de conversar. Eu tenho disciplinas de altos níveis de abstração, teorias da comunicação, estudos da linguagem, análise da imagem. Então, o que eu faço? A minha linguagem, eu me esforço ao máximo, mas, gente, eu já li coisas demais, eu já estudei demais. Então, tem horas que quando eu vou falar, eu acabo não conseguindo fazer com que o aluno me entenda. Então, uma coisa que eu tenho feito muito em sala de aula é o que se chama de peer instruction. Eu dou um texto, eu dou um conteúdo, eles estudam, eles voltam para a sala, a gente discute, mas primeiro eles discutem entre eles. O que você entendeu? Eu não entendi assim. Tá, mas então como é que você entendeu? Não, entendi assim, assim. Então é assim. E aí eles conversam entre eles chegam num consenso deles, eu socializo esses consensos entre as equipes e na medida em que eu faço isso, aí eu vou trazendo os elementos de correção ou de ampliação, aprofundamento, enfim, que são necessários para a gente fechar aquilo. Então, às vezes, a melhor forma de você entender alguma coisa é com alguém que tem uma linguagem muito mais próxima. E, às vezes, infelizmente, essa pessoa não é o professor, né? Mas, ainda assim, a gente está ali para escolher aquele conteúdo, né? Para convidar, então, para análise desse conteúdo, mas deixar que eles tenham esse papel. E eu faço muito feedback, né? Eu busco muito feedback. Eu peço que no trabalho que eles vão me entregar no final da aula, no verso, eles escrevam alguma coisa. Como é que foi para você participar dessa dinâmica hoje? Né? Você tem alguma sugestão? Deixa anotado ali no final do trabalho. Toda vez que eu faço esse tipo de atividade em que eles explicam para eles, conversam entre eles antes de chegar numa conclusão final na qual eu ajudo a construir, eles se sentem muito bem. E eu faço dinâmicas em que as pessoas têm que conversar com pessoas que elas costumeiramente não conversam. Então, poxa, foi muito legal, eu conheci gente nova, nossa, eu nunca falava com fulano, poxa, eu pude ouvir outros pontos de vista, perceber que dá para pensar sobre a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, os feedbacks têm sido muito positivos, o que, claro, me fazem continuar agindo dessa forma, caso contrário, não faria. Então, por isso que eu sei que funciona, porque são turmas de 30, 40, 50 alunos, nos quais 1, 2, 3 falar, eu não gostei. O resto, nossa, incrível, tomara que tenha mais. Vamos fazer mais vezes. Porque é feedback melhor. E como lidar com quem não gostou? Eu acho assim, você falou de não ser perfeito, né? Então é isso, a gente não é perfeito.
Claro, eu tenho que entender o background do meu aluno, eu tenho que saber, eu tenho que ter consciência que tem pessoas que aprendem de formas diferentes. Isso é um fato. E quando esse aluno me fala isso, eu falo, fique tranquilo, eu não faço tudo do mesmo jeito sempre. Então, a minha possibilidade dentro de uma sala de aula, onde eu não tenho como escolher que grupo é esse, é variar nos métodos. Eu preciso fazer processos diferentes para que pessoas que têm características de aprendizagem diferentes tenham o seu momento, né? E que elas também precisam exercitar aquilo que elas não se sentem confortáveis ou tão hábeis, isso também precisa ser exercitado. Então eu sempre falo com eles nesse sentido. Se é uma coisa que você não se sente confortável, então vamos aproveitar esse momento para você se exercitar nisso, tentar se entender, né? E melhorar nesse aspecto. Então acho que o grande segredo quando você está em sala de aula é variar. Não dá para achar que a mesma fórmula vai funcionar todas as vezes. Às vezes na mesma disciplina, mudou a turma, eu tenho que mudar as dinâmicas. Porque uma turma que tem um temperamento global diferente já me demanda conduzir tudo de forma bastante diferente também. A gente, dentro da Escola de Facilitadores, tem a palavra facilitação, o conceito em si, muito claro. Ele é até simplista quando a gente fala em facilitar processos de aprendizagem, de grupos, de pessoas, facilitar a vida das pessoas. Como é que tu enxerga a facilitação para ti? A facilitação para mim foi uma descoberta. Facilitar não é uma coisa simples, né? Ela fica simples para quem recebe a facilitação, mas o processo de facilitar um aprendizado, né, ele é altamente complexo, porque eu tenho muitos fatores para levar em consideração. Eu tenho essa diversidade de pessoas todas, que eu preciso tentar atender de alguma forma. Eu, como professora, eu não facilito qualquer coisa, eu facilito coisas muito específicas, né? Então tem a característica, a natureza daquilo que precisa, né, ser aprendido. Eu tenho uma série de questões institucionais, do espaço físico que eu tenho disponível para utilizar, que às vezes não é o ideal para aquilo que eu gostaria de fazer. Eu tenho também o envolvimento de terceiros, por exemplo, eu faço muitos trabalhos práticos, então eu preciso dessas pessoas de fora para trazer conteúdo, informação, enfim, para a gente trabalhar juntos. Então eu tenho que pensar em toda essa ambientação, em toda esse ambiente, vamos falar assim, seguro, né? Onde a pessoa se sinta confortável para se expressar, para colocar sua opinião. São muitos aspectos. Então, facilitar é deixar algo fácil para quem recebe a facilitação, mas o trabalho do facilitador, eu assim me vejo como facilitadora hoje, depois de estudar tudo que eu estudei em termos de pedagogia do ensino superior e agora na minha segunda certificação de formação de professores, onde também fala muito de mentoria e desses processos, né, de conduzir aprendizagens. Então, gente, precisa entender de muita coisa para fazer isso acontecer, sabe? Então, facilitar é um presente que a gente dá para quem recebe a facilitação, mas para quem facilita é sempre um desafio. E tu já está há algum tempo nesse mercado, vamos dizer assim. Tens alguma dica para quem quer começar, ou o que não fazer, ou vai por esse caminho que pode ser melhor? Olha, dar aulas, né? Eu vou falar sempre da facilitação da aprendizagem porque esse é o meu lugar, né? Esteja aberto, não precisa achar que você tem que entrar, botar o pé na sala de aula, saber responder todas as perguntas, que você precisa ter todo o conteúdo decorado na sua cabeça. Não é isso que os alunos querem, né? Eu acho que você tem que entender que o que você faz é muito complexo e que você vai passar por diversas experiências até que você tenha conforto e segurança para fazer o que faz. E é normal, é assim mesmo, né? E vai com medo mesmo, porque é o único jeito de ir. Eu também comecei muito receosa e tal, mas se eu não tivesse começado, se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse feito muita auto-reflexão também, eu não teria me aprimorado no que eu faço, né? Então eu acho que é isso, assim, é mente aberta, né? Se despir dessa necessidade que não é verdadeira de ter tudo, de saber tudo, e estar aberto para aprender com o aluno, porque o aluno ensina muito. E que bom que a gente aprende com o aluno, né? Eu acho que isso é o que me faz ser professora e não querer mudar de área, é o que me renova a cada dia.
né? Então, assim, se você quer ser professor, saiba disso, que você vai aprender para o resto da vida, que a sua profissão nunca vai estar pronta, nunca vai estar acabada e que você vai ter que estudar muito, né? Não só da sua disciplina, né? Hoje em dia o que eu mais tenho lido é sobre ciências cognitivas, neurociência, porque isso está me ajudando muito a construir esses processos, entender como a cabeça do ser humano funciona, para quem tem que lidar diariamente com vários seres humanos, que tem várias demandas, necessidades, etc. A gente ainda tem no meio disso tudo um objetivo, é muito importante. Então entenda, professor, que você vai estudar para sempre. Eu acho que é importante a gente falar também que tu tens uma bagagem muito grande para falar sobre inteligência emocional, porque tu trabalha muito com pessoas em formação, em sala de aula na prática, e tem pesquisado bastante sobre isso. Então, quais são as tuas inspirações hoje? Uau! Bom, a primeira coisa, assim, eu acho que um livro seminal, Daniel Goleman, o cara que trouxe a ideia de inteligência emocional e que explica de uma maneira técnica, mais palatável, vamos falar assim, uma série de questões que são fundamentais sobre as emoções, do relacionamento e tudo mais. Então, esse é um livro, mas é engraçado, ele é um livro muito importante para mim, mas que eu pouco cito para os meus alunos. Livros que eu cito muito para os meus alunos, assim, que foram leituras... Um livro que se chama Mindset. Na minha opinião, ele tem um subtítulo horrível que parece livro de autoajuda, né? A nova psicologia do sucesso. Pelo amor de Deus, não é nada disso que a Carol Dweck fala. Ela vai mostrar como que a forma como a gente é conduzido, né, desde criança, o que é certo, o que é errado, etc., transforma o nosso jeito de ver o mundo, né? E ela fala de 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Eu acho que essa é uma leitura fundamental para quem quer tratar melhor os seus alunos. E assim, me deu muito insight para mim, e eu vejo o quanto os meus alunos merecem essa leitura para entender também que às vezes as coisas são mais complexas do que a gente acredita, né? Eu gosto muito também da School of Life, que é do Alain de Botton. Ele é um filósofo radicado na Inglaterra e inclusive tem muito material em português, porque tem uma filial da escola aqui, e ele fala justamente assim, a foco dele é a questão da felicidade. E eu acho que ensinar, eu acho que tem muito a ver com isso também, de formar uma pessoa, de formar um cidadão, né, de formar um indivíduo pleno, não só com conhecimento técnico, né, mas com conhecimento para lidar com outros seres humanos. Só que a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Eu acho que esse é o grande problema. Então a gente aprende toda essa coisa que se chama de hard skill, né? O que tem que saber, como é que tem que fazer, etc. Mas não aprende a lidar com os outros seres humanos. Eu acho isso complicadíssimo. Um outro veículo de comunicação que eu tenho gostado muito de acompanhar pelo Instagram é a Harvard Business Review. Eles estão trabalhando muito com essa base de inteligência emocional para falar de liderança. Quer queira, quer não, o professor acaba tendo um papel de líder, né, daquele grupo, ele é visto como alguém que está liderando alguma coisa ali, um processo, enfim. Então, são leituras de negócios, mas que eu consigo aplicar na minha sala de aula todos os dias. Então, é gente que tem falado dessas coisas e com propriedade, sabe? Não é livrinho de autoajuda, não. É ciência que está por trás daquilo tudo que está sendo falado ali. Eu acho isso bastante relevante, assim, para quem quer expandir seus horizontes nesse processo de ser facilitador. Quais são as habilidades essenciais que tu considera que um facilitador de aprendizagem especialmente precisa ter? Eu acho que é tudo que tem a ver com soft skills. Ele precisa ser empático, é fundamental a empatia. Ele precisa ser, portanto, uma pessoa aberta, ele precisa saber ouvir, né? Ele precisa ter um cuidado muito grande na forma de se expressar, porque a gente tem que se esforçar para se fazer entender. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais, humildade, né? Você tem que estar aberto para o erro, para a falha, né? Para parar, voltar e começar tudo de novo. Então, assim, esse senso de humildade perante a grandeza do universo, né? E essa habilidade de olhar, perceber o aluno como um ser humano igual a você. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante que vieram dessas minhas leituras atuais, que é uma questão que me fez pensar muito.
Apesar de que a gente atribui o comportamento das pessoas muito ao temperamento, a gente acha, porque é uma grossa mesmo, porque que menina mal educada, não, então, meu Deus, que pessoa blasé, que não se manifesta, que coisa, ela é assim, ele é assim. Na verdade, cientificamente falando, né, se você for atrás das pesquisas, o que acontece é que a maior parte do nosso comportamento está relacionada às circunstâncias, às contingências, ao momento, ao ambiente. Então a pessoa que está blasé em sala de aula, ela pode ser engajadíssima lá fora em uma outra coisa. E como você só a vê em sala de aula, você tira ela por muito pouco, por muito menos do que ela é. Eu acho que esse é um aprendizado fortíssimo, né? E é uma coisa assim que a gente tem que exercitar todo santo dia. É igual exercitar empatia, é um exercício eterno. A gente nunca sabe o que é calçar o sapato do outro, então a gente tem que estar muito aberto para ouvir, porque se a gente não ouve, como é que a gente vai aprender? Né? Eu acho que é isso, eu acho que o professor é o eterno aprendiz. Se ele não for, ele não é professor. Que lindo. Cíntia, obrigada. Que bom. Muito feliz. Minha aluna querida. Obrigada por ficar até aqui. A gente vai colocar todas as referências maravilhosas que essa mulher nos deu na descrição desse vídeo e também vamos colocar alguns links importantes para te inspirar também na descrição do vídeo. Obrigada, tchau, tchau.